Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero trazer para vocês um assunto que eu venho pensando muito desde a semana passada, e são os planos de Deus para nossa vida. Semana passada eu estava tão pensativa a respeito disso, né? Analisando a minha vida, analisando como o Senhor trabalha, né, nos mínimos detalhes, e foi tão forte como o Senhor trabalha na nossa vida, que na semana passada teve uma palavra na célula que falava sobre os nossos sonhos. E eu estava numa semana que eu estava pensando sobre os meus sonhos e refletindo como que aparentava para mim que os meus sonhos não estavam sendo realizados, que eu tinha esquecido de sonhar, né? E a palavra da célula falou sobre isso, já me pegou. E aí nós fomos visitar uma igreja no domingo e a palavra foi sobre como o Senhor anda com a gente nos mínimos detalhes. Me pegou mais ainda e eu fiquei refletindo e eu falei assim, não, eu tenho que falar sobre isso, porque foi uma coisa que na minha vida fez muita diferença e talvez possa fazer diferença na sua, com o olhar da gente mudando a respeito disso, porque o Senhor nunca nos abandona. O Senhor é bom, perfeito e agradável o tempo todo, e é o nosso olhar que às vezes se distancia dele que faz a gente achar que o Senhor nos abandona. E é a gente que abandona ele, e não ele que nos abandona. Ele está sempre de braços abertos para nos reacolher todas as vezes que nós caímos e voltamos a ficar com ele. E eu quero trazer hoje para vocês um testemunho da nossa vida que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul faz um ano e pouquinho já, mas foi um testemunho tão forte e que foi tão pedido, tão buscado, sabe? E um testemunho que edifica a nossa família e talvez possa edificar a sua e te dar força e esperança para continuar lutando. Porque quando a gente fala de esperar no Senhor, a gente não vai esperar de braços cruzados, a gente vai esperar com ação. Por isso que a palavra oração é orar com ação. Então a gente ora, espera no Senhor, mas a gente também age, né? Eu tenho esse caderninho de orações desde quando eu me converti, de quando eu aprendi o real significado do Senhor, o real significado que Ele tem na nossa vida, na minha família, que eu encontrei Ele verdadeiramente, que Ele preencheu o vazio que eu tinha dentro do meu coração. Eu tenho esse caderninho de oração. E aqui eu escrevo várias orações, em vários momentos diferentes da minha vida. E quando a gente decidiu mudar para o Rio Grande do Sul, a gente ficou ali um ano nessa decisão, né? Porque era uma decisão bem grande, envolvia toda a nossa família, uma logística. E quando a gente realmente decidiu, eu falei assim, Fernando, vamos, né? O Senhor vai nos abençoar, Ele está conosco, vai dar certo. Então nós vamos por um propósito que o Senhor tem. A gente às vezes não sabe o propósito dele naquele momento, a gente vem pelo que a gente acha, e quando chega aqui, o propósito dele é muito maior, inimaginável para nós humanos, né? Então eu resolvi escrever aqui no meu caderno de oração como que eu queria a nossa casa no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a gente é uma família grande e a gente se habituou a espaço, né? Então, assim,
A nossa casa lá em São Paulo era uma casa grande que acomodava a nossa família, acomodava nossas visitas, porque como a gente mora longe de alguns amigos e da nossa família, então a nossa casa ela é apta para receber bastante gente. E a gente gosta de espaço para isso, um espaço bacana para se comer, para a pessoa dormir, né, para as crianças circularem e brincarem. Então a minha preocupação era muito com isso. Quando a gente veio aqui para o Rio Grande do Sul, antes de se mudar, para fazer uma visita, e daí a gente já conheceu a cidade, começou a olhar algumas casas, e a nossa preocupação primeiro era que as casas aqui eram todas abertas, e a gente lá estava acostumado com casas fechadas, o pátio todo cercado, né? E aqui não é assim, totalmente diferente. E aqui as casas eram de 2 pisos, a gente também não estava acostumado com isso, casa térrea, até por causa das crianças, por causa de escada, tudo isso. Casa grande, que nem eu falei, a gente via mais casas pequenas, sem quintal. E era muito difícil, sabe, assim, encontrar uma casa. A gente, de começo, quando a gente se mudou, a gente encontrou uma casa que era 2 pisos, porém ela era dividida em 2 casas. Então no porão morava uma família e em cima outra, e a gente ficou com a parte de cima. Era uma casa relativamente grande, né? Ela tinha uma cozinha integrada com uma sala, uma salinha, 4 quartos, mais um estava ocupado com as coisas do dono da casa, então esse quartinho ficou fechado. Tinha uma despensa, um banheiro, 2 banheiros, só que um banheiro era só o vaso mesmo, não tinha como tomar banho. E pra gente era pequena, sabe? Porque a gente gosta de espaço e não tinha quintal. E a gente tem um animal de estimação, um cachorrinho. Então o quintal que tinha era uma área em L e uma calçada aqui atrás, assim, um espaço mínimo de terra. Sei lá, 1 metro quadrado no máximo. E aquilo foi um baque tão grande que não tinha garagem. E não tinha garagem em cima, tinha uma garagem embaixo. Não era coberta, mas você tinha que descer, passar tudo pela pedra, sem corredor, sem nada, se estivesse chovendo. E não tinha churrasqueira. E a gente gosta muito de confraternizar, né? Da churrasqueira, então não tinha esse também. E a gente mudou. E foi uma batalha muito grande para mim quando a gente se mudou, porque uma que eu não queria mudar para essa casa, o Fernando já tinha olhado, já tinha feito vídeos, mas eu relutante, eu falei assim, não, nós temos que achar outra casa, nós temos que achar outra casa. E não aparecia, e nós tínhamos que mudar, porque a gente também tinha que entregar a casa de São Paulo. E daí eu falei assim, Senhor, eu vou orar, eu vou escrever uma oração e eu sei que o Senhor vai providenciar. O Senhor vai providenciar. Só que eu queria que o Senhor providenciasse antes da mudança, que era o meu querer, né? Não era o querer do Senhor. Muitas vezes a gente ora, a gente batalha em cima daquilo, mas por ser na nossa hora. E as coisas não são na nossa hora, as coisas são na hora do Senhor. O que Ele prepara, o que Ele tem de propósito, o que Ele tem para o nosso caminho, só Ele sabe. E a hora certa de nos dar, a hora certa de nos tirar, é Ele que sabe também, né? E eu orei, eu escrevi essa oração, e eu orava, eu falava, Senhor, eu preciso que o Senhor ache outra casa, eu preciso que o Senhor ache outra casa. E Ele não achou. Então nós nos mudamos. E realmente não coube a nossa mudança, né? Ficou bastante coisa amontoada. Eu tenho muita coisa de quando eu dava aula, muito livro, muito material, que eu gosto de guardar porque eu sei que um dia eu vou usar. Algumas coisas eu até estou usando para as crianças na parte de alfabetização. E eu não iria me desfazer, então ficou caixa de livros, caixa de louça, tudo empilhado, sabe? Não tinha lugar e... Só que o Senhor, Ele é tão bom o tempo todo que eu senti uma paz quando eu entrei naquela casa. Pelo vídeo eu já achava que era pior, né? E daí quando eu vi ali
realmente foi melhor. Então, isso é uma coisa boa. Às vezes você cria uma expectativa negativa de que é ruim, bem ruim, e quando você chega é melhor do que aquilo que você imaginou. Isso é uma coisa boa, porque daí você começa, né, ressignificar isso. E beleza, daí eu falei assim, não, é isso que nós temos, nós vamos batalhar uma casa e vai dar tudo certo. Eu falava assim, Senhor, tudo bem, agora eu vou arrumar essa casa, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir outra casa. Eu grávida de quase 6 meses, ali quando a gente se mudou, né? E começamos a arrumar as coisas e tal. E daí eu continuei na oração. E a gente conversava com uma pessoa, conversava com outra, não tem casa. Aí, de persistência em persistência, conversando com outra, tem uma casa assim, tá reformando essa casa, é uma casa grande, tem um pátio e tal, quem sabe? Beleza, tava esperando essa casa. Aí, um belo dia, eu sempre ia no parquinho de areia com as crianças e percebi que uma casa lá perto do parquinho de areia vagou. Eu descia de a pé para fazer minha caminhada e eu percebi que essa casa tinha vagado, porque colocaram as coisas, que resto de mudança, assim, sabe? Na rua. E quando eu olhei essa casa, eu falei assim, Fernando, vagou duas casas no caminho do parquinho de areia. Uma delas abandonada. Então, abandonada já fazia dias que eu desci e olhava, abandonada. Assim, mato alto, sabe? E essa outra, que daí já tinha essas coisas de resto de mudança, né, na frente. E eu contei pra ele, eu falei assim, vamos atrás, né? Aí fomos atrás, descobrimos dono, beleza, já marcamos de ver a casa. Chegamos lá, o quintal maravilhoso. Era o que a gente sonhava, sabe? Um quintal grande, gramado, um terreno gigante. Tinha horta já no fundo. Só que a casa era 3 vezes menor do que a que a gente já morava. Era uma casa realmente muito pequena. Então não iria acomodar. A gente olhou, reolhou, pensou, articulou ali. Mas para nossa família realmente não comportava. O quintal nos comportava, se a gente fosse morar no quintal, mas a gente precisava da casa. E a casa não nos comportava. Então a gente, né, sentou lá no parquinho, ficou pensando, era um domingo à tarde, as crianças brincando, eu sentada ali meio desanimado, né, porque era a segunda casa, assim, que a gente criou expectativa e ficou e não deu certo, não daria certo mesmo. Então a gente foi pra casa na segunda-feira, eu orando, eu falei, vou falar com a pastora. Vou falar com a pastora pra gente entrar numa corrente de oração. A gente vai entrar na corrente de oração e vai dar tudo certo. Então eu falei pra pastora, vamos entrar numa corrente de oração porque eu tô orando, a gente precisa de uma casa, faltam uns 2 meses pro João Rafael nascer. Falei, pastora, coloca no grupo de oração, vamos morar todo mundo junto que a gente precisa mudar de casa. E foi muito, assim, sabe, o Senhor foi muito bom, que eu coloquei daí, de manhã mesmo, antes do almoço, o Fernando me ligou, falou assim, olha, achei uma casa, marquei que nós vamos ver depois do almoço, de tarde hoje nós vamos ver. Beleza, ele chegou na hora do almoço e falou assim, olha, essa casa eu sinto que foi mandada pelo Senhor. Eu falei assim, né? Eu tava lá conversando com o meu amigo e ele falou assim, vai ali no fulano de tal que parece que eles têm uma casa para alugar. Ele falou que ele chegou lá, conversou e daí não era nem a casa que o amigo falou. Ele falou assim, mas a minha casa aqui vai vagar daqui a um tempo. Você não tem interesse? Já tivemos interesse, porque a casa condizia com o que a gente procurava, né? Ele já olhou a casa por fora, beleza, marcou pra gente ver à tarde. Viemos todo mundo ver essa casa à tarde. A mulher ainda morava aqui, né? Ela tinha comprado uma casa e iria sair no próximo mês. Gente, a hora que a gente entrou na casa, eu falei assim, Senhor, como o Senhor é bom, perfeito e agradável o tempo todo.
Sabe, eu não conseguia acreditar. E a gente olhou a casa, tudo, o preço era acessível, a casa condizia com o que a gente precisava, acertamos. No final do mês a gente mudaria mais um mês ainda lá para ajeitar todas as coisas e daria bem certo, porque a gente mudaria ali no final de maio e o João Rafael nasceria final de junho, então ainda daria pra gente ajeitar as coisas. E quando eu cheguei em casa, eu só agradeci o Senhor, por quê? Porque no meu caderno de oração, lá em São Paulo ainda, eu já tinha escrito, eu já tinha feito uma oração aqui pro Senhor, ela já tá até meia amassada, mas eu escrevi aqui: Senhor, Senhor, providencie uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, uma sala grande, cozinha, com uma área de churrasqueira, com grama, quintal gramado, e tudo que tá aqui, o Senhor providenciou. A nossa casa, ela tem 3 quartos, ela tem 2 banheiros, ela tem uma cozinha grande, ela tem sala grande para as crianças brincarem, uma sala grande de televisão, um quintal muito bom, gramado, garagem coberta, churrasqueira. Muitas coisas a gente só dá valor quando a gente não tem, né? A garagem é uma delas. Então, se você tem garagem, você agradeça. Porque o dia que você não tiver, você vai lembrar da garagem que você tinha, você vai falar assim: por que eu não agradeci? Por que eu não agradeci? Eu lembro que quando a gente morava em São Paulo, a gente saía de dentro de casa, da porta, na área, o carro tava ali, a garagem era na área, a gente já colocava-se dentro do carro e saía. E nessa casa que a gente morava, não, a gente tinha que descer, né, tudo um espaço a pé, na chuva, quando estava chovendo, no vento, quando estava ventando, com 3 crianças, e eu ficava pensando: como que eu vou fazer isso com um recém-nascido? Né? É perigoso, sabe? Que recém-nascido é muito frágil, não pode pegar chuva, não pode pegar um vento. E eu falava assim: Senhor, isso o Senhor está fazendo para mim dar valor. E o Senhor fez. Quando a gente se mudou, eu dei valor a cada coisa. Eu agradecia pelos banheiros que eu tinha para lavar, pela casa grande que eu tinha para organizar, pela grama do quintal que eu tinha para cortar. Eu não, né? O Fernando, mas a gente organizar o quintal. Porque quando a gente não tem, a gente sente falta, a gente quer de volta. Então, quando a gente tem que saber agradecer, saber ser grato por aquilo. E ter a espera de conseguir essa casa foi o Senhor nos preparando para ser grato a cada momento. Então, o Senhor, Ele providenciou essa casa. A dona da casa é uma pessoa muito querida, nos acolheu muito bem, muito simpática, e fez, assim, a nossa mudança ser mais leve, tá? Então, foi uma mudança leve. Eu já estava de 7 meses de gestação, 8 meses, acredito. Então, a gente se mudou no dia 27 de maio, 15 dias depois de o Rafael decidiu nascer. Então, ele era pro final do mês, mas ele decidiu nascer já, porque ele viu que estava tudo pronto, o Senhor já tinha providenciado tudo. A babá, que veio para nos ajudar de São Paulo, iluminada pelo Senhor, já tinha chegado, então ele falou assim: tá na minha hora. Então, ele esperou só a gente dar uma organizada nas coisas. Eu não sentia cansaço, gente, eu não sentia angústia de estar grávida, sabe, ter que mudar de novo. Não, mudei uma vez, mudei 2 vezes grávida, deu tudo certo. O Senhor, Ele colocou a mão dele, Ele nos sustentou, nos carregou no colo quando foi preciso, e a gente está aqui hoje. Está aqui hoje para contar esse testemunho para vocês, para edificar a nossa vida, para edificar a sua vida, para vocês entenderem, através do meu testemunho, que o Senhor, Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos. Então, às vezes, Ele vai te tirar, igual fez com a gente, nos tirou de uma casa extremamente confortável, do jeito que a gente gostava, nos trouxe para uma casa que nos tirou da zona de conforto, mas, ao mesmo tempo que nos tirou da nossa zona de conforto, nos fez ficar mais firmes na fé, buscar oração, buscar ao Senhor e agir. Então, a gente orava, mas a gente agia. A gente perguntava, eu falava pro Fernando todo dia: e aí, já apareceu outra casa? E eu pesquisava no computador, e pesquisava no Marketplace, e até cogitei a possibilidade de mudar, né,
de mudar de cidade, uma cidade pertinho, mas daí falaram que a cidade não era muito boa. E daí converso com o outro, até no interior. Aí apareceu uma casa também no interior, no sítio. E a gente também foi ver. Então a gente estava em constante movimento na busca por essa casa. Mas o Senhor tinha o tempo dele. O Senhor fez no tempo dele, que é o tempo perfeito. Eu tô contando esse testemunho para vocês, que é para mim lembrar que o tempo do Senhor é perfeito também. Porque como eu falei no começo do vídeo, foi a semana passada, eu fiquei pensando muito nos meus sonhos, nas coisas que eu tenho pedido ao Senhor, que eu tenho buscado e não estão acontecendo no meu tempo. Mas eu sei que elas vão acontecer no tempo do Senhor. Então, se você também, assim como eu, deixou de sonhar, sabe? A gente esquece de sonhar, a gente desanima, porque a nossa fé ela é pequena, ela é em constante construção, em constante busca. A gente cai, a gente levanta, a gente recomeça, a gente vai glorificar o nome daquele que nos deu e elas vão ser perfeitas e permanentes. Então, às vezes, muitas coisas a gente atropela e faz o tempo da gente, só que essas coisas, às vezes, elas não vão ser permanentes. Permanentes são as coisas que o Senhor tem para nós. Então, se você, assim como eu, estava achando que você deixou de sonhar, então a gente não deixou de sonhar, a gente desistiu. E a gente não pode desistir. Nós somos filhos dele e nós temos que persistir, mesmo que demore 1, 2, 3 anos. Tem sonhos que vão ser perpetuados, sei lá, no futuro distante, daqui 5, 10 anos, né? A gente não sabe, mas eles precisam estar aqui, em constante oração. A gente precisa visualizar esses sonhos. Esse caderninho de oração é muito por isso também. Aqui tem a oração do meu parto, aqui tem a oração da nossa mudança, aqui tem a oração para o futuro dos meus filhos, tem a oração do meu casamento. E quando eu visualizo, eu lembro do sentimento de quando eu escrevi essas orações. E me traz uma paz, me traz uma certeza de que essas orações elas são ouvidas. Elas são ouvidas e guardadas no meu coração e no coração do Senhor. E que quando for a hora, elas vão ser concretizadas. Então faça isso também, se você sente a necessidade de visualizar, de ter em mãos. Eu tenho essa necessidade, eu gosto de visualizar, de ter em mãos e saber que aqui está depositado não só palavras, não só letras, mas a emoção daquele momento que eu estava sentindo. E não desistam, assim como eu pensei e repensei a semana inteira, a gente não deve desistir. Nossos sonhos, eles não devem nunca ser esquecidos. Eles devem ser motivo de luta constante, motivo de busca por melhora, motivo de louvar ao Senhor o tempo todo, tá bom? Conta aí nos comentários para mim se vocês têm sonhos, se vocês sentiram que às vezes deixaram os sonhos de lado ou desistiram mesmo de sonhar por um período de tempo, que às vezes acontece. Se você está se reconectando, como que tá por aí, tá bom? Vou adorar saber. Um abraço para vocês, deixa seu like, já se inscreve no canal. Semana que vem vai ter vídeo de parto para vocês, como que foi o parto do João Rafael. Fica ligadinho, tá bom? Até semana que vem, galera. Já se inscreve no canal, deixa seu like, escreve aí nos comentários como que tá por aí, vou adorar saber. E até semana que vem.